Todo mundo que tem um CNPJ é um empreendedor? Empreender vai além de ter um CNPJ, de comercializar um produto ou serviço. Empreender é assumir desafios. Empreender é um comportamento, é uma forma de pensar, é tentar, é fazer, é colocar a mão na massa. Empreender é construir. A pergunta que a gente se faz hoje, a pergunta que está em questão é como construir a mentalidade, a forma de pensar empreendedora. Em geral, nós temos respostas que não alcançam a essência do que é realmente ser um empreendedor. Então, a resposta comum, ela gira em torno da operação e da questão de ter ou começar um negócio. Porém, essa resposta ela está certa, mas falta nela o aspecto comportamental do empreendedorismo. E aí nós chegamos na ideia da mentalidade empreendedora. Nós precisamos focar nessa ideia para responder à pergunta: o que é ser um empreendedor? Para falar na mentalidade, nós podemos pensar num processo de filtragem. Basicamente, você criar uma barreira para separar aquilo que você quer do que o que você não quer. Então, você utiliza um meio, um processo de barrar substâncias indesejadas. A nossa mentalidade, ela é um processo de filtragem de informações que vai ditar o que nós vamos receber e mudar o nosso comportamento a partir disso, ou o que nós vamos rejeitar e entender que não faz parte do nosso comportamento ou da nossa forma de pensar. Atualmente, existe uma certa romantização em volta do termo mentalidade, ou muitas vezes, como se ouve em inglês, mindset, que é a mesma coisa. E isso traz uma dificuldade da gente aplicar isso na vida real. Mas aqui nós vamos para a definição mais clara e mais precisa do que é a mentalidade. Olhando no dicionário, mentalidade é uma inclinação mental ou uma forma de pensar. A mentalidade é uma atitude mental, ok? Aqui a gente vai entender que a mentalidade é a soma dos nossos pensamentos, da nossa experiência, daquilo que nós acreditamos, dos nossos conhecimentos que foram adquiridos ao longo dos anos e nós tomamos para nós como forma de pensar. Basicamente, a sua mentalidade é então a sua forma de pensar, o seu filtro de informações. Então ela pega tudo aquilo que entra e define como você recebe e reage a todas as informações que são disponíveis a você ao longo da sua vida. Do ponto de vista acadêmico, a mentalidade ela tem base em duas questões. Primeiro, na psicologia cognitiva e depois na teoria do comportamento empresarial, que a gente chama de teoria das organizações. Nós, seres humanos, nós temos limitações na nossa habilidade de armazenar e processar informações. O mundo ele está cheio de desafios, principalmente na era moderna, onde tudo é muito volátil, incerto, ambíguo e complexo e muda toda hora num excesso de informações que são nos depositadas ao longo dos nossos dias por meio do nosso celular, por meio dos meios de comunicação. Como nós lidamos com esse desafio? Através desse processo de filtragem de informações, que é a nossa mentalidade. Nosso cérebro coleta as informações, faz o processamento delas e faz a mudança ou rejeita com base naquilo que nós acreditamos. Diante disso, nós temos algumas conclusões a respeito da mentalidade que são importantes de nós falarmos aqui. Primeiro, uma mentalidade pode mudar. E como isso é feito? Primeiramente, você tem que ter uma boa consciência da sua forma de pensar atual e a partir disso você toma passos práticos para fazer essa mudança. Segundo ponto, a nossa mentalidade ela é formada amplamente com base nas nossas experiências. E é importante a gente ressaltar
que essas experiências elas podem ser vividas de forma intencional ou não intencionais, por exemplo, na nossa criação. Então nós temos que entender que existem aspectos da nossa forma de pensar que não é baseado naquilo que nós queremos ou achamos que queremos, mas com base naquilo que nós experimentamos, mesmo que inconscientemente. Em terceiro lugar, nós podemos concluir que a nossa mentalidade é um hábito que existe prática, mas que ela também pode ser mudada em certo aspecto. Ao longo do tempo, a ideia do que é empreender, a ideia do que é empreendedorismo foi tomando forma com base naquilo que estava acontecendo no mundo e com base nas pesquisas e no que a literatura estava desenvolvendo. E aí nós podemos ver o empreendedorismo ao longo dos anos ganhando um corpo. E nós vamos tratar esses aspectos importantes dessa definição aqui. O primeiro aspecto do que é empreendedorismo está relacionado à criação de valor, que é basicamente melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Depois disso foi adicionada a ideia do empreendedor como um agente de mudança ou aquele que promove uma destruição criativa, que é basicamente criar novos produtos, processos ou serviços a partir do que já existia e do empreendedor pegando recursos e transformando eles em algo novo. Devido a toda a necessidade de gerenciar os problemas em volta de empreender, veio o termo baseado no desempenho, na desenvoltura do empreendedor, que é basicamente a capacidade dele tomar decisões e agir por conta própria, associado à gestão de incertezas e riscos. Peter Drucker, em 1985, ele apontou que nem toda empresa é empreendedora e que o objetivo principal de um empreendimento nem sempre é gerar lucro, trazendo a abordagem, o entendimento e a visão do empreendedorismo como uma forma de explorar oportunidades. A partir daí, nós começamos a entender o empreendedorismo como um processo de descobrir, avaliar e explorar as oportunidades disponíveis. E por último, a visão que nós vamos tratar aqui é do empreendedorismo como uma forma de fazer. É a teoria da efetuação, disposta no ano de 2005, mais ou menos. O que é essa teoria? É basicamente explicar que a forma de pensar do empreendedor, ela se difere da forma gerencial e da forma estratégica, porque o empreendedor é focado no fazer, em criar e em agir. Existem alguns pontos que a gente precisa tratar quando a gente pensa na definição de empreendedorismo. O primeiro é que empreender é gerenciar riscos. Os recursos que nós trabalhamos como empreendedores, eles geralmente são escassos. Então o empreendedor ele precisa saber operar com menos ou saber mobilizar recursos. E aqui que entra o risco em jogo. Por quê? Existe um elemento de risco em alocar os recursos, para entender e saber se eles estão sendo usados da melhor forma. E existe um risco também em saber se a demanda prevista ela é real, se o cliente realmente deseja aquele produto ou serviço. E aqui nós entramos numa questão que independe de realizar pesquisas. Depende basicamente de fazer. As pesquisas te dão uma direção, mas fazer que vai te mostrar se aquilo está certo ou não. E aí entra a questão do risco. Empreender não está relacionado apenas com a atividade de ter ou abrir um negócio. No centro do empreendedorismo está a inovação, que é o esforço da empresa gerar uma mudança intencional que vai ter um impacto focado no potencial social ou econômico da empresa. E isso define o empreendedor e o empreendedorismo. Aqui nós chegamos no cerne de toda a questão. O empreendedor sempre busca mudança, responde a ela e a explora em forma de uma oportunidade. Isso é ser empreendedor. Para entender melhor como agiam os empreendedores, uma pesquisadora chamada Sarasvati fez um estudo com 42 empreendedores. A ideia era entender a forma de funcionamento e de tomada de decisão deles. Os estudos concluíram que os empreendedores se diferenciavam, se distinguiam, não pelas características
que formavam a sua personalidade, mas sim pela forma que eles tomavam decisões frente aos problemas diante de incertezas, pelo comportamento deles frente aos problemas. E aqui entra o que nós falamos da teoria da efetuação, que é fazer, é agir. Por isso que empreender é diferente de gerenciar, é diferente do pensamento estratégico, porque o empreendedor, eles criam um futuro agindo, fazendo as coisas acontecerem. Isso é o cerne da mentalidade empreendedora, fazer. Os empreendedores acreditam em um futuro que ainda precisa ser feito e que substancialmente pode ser moldado pelas ações humanas. Por causa disso, eles entendem que não precisam gastar tempo tentando prever esse futuro, apenas fazendo ele acontecer. Simples assim. A mentalidade empreendedora, ela está apoiada na busca, no reconhecimento e no aproveitamento de oportunidades, na tolerância e na gestão do risco, que é saber como usar bem os recursos, na criação de valor, que é fazer as pessoas terem uma vida melhor, no desenvolvimento das pessoas para caminhar ao seu lado. E por fim, a mentalidade empreendedora, ela não está limitada para alguém que tenha um CNPJ. No mundo onde as mudanças são constantes e onde tomar a ação de entender as oportunidades, avaliá-las e explorá-las da melhor forma é necessário para manter a competitividade. Logo, empreendedorismo é para todos, dentro ou fora de uma empresa. Se você está aqui ainda assistindo esse vídeo, é porque você quer construir essa mentalidade empreendedora. Você não quer apenas ter um CNPJ para falar que tem uma empresa. Então, comece a agir como empreendedor. Entenda que toma tempo, que vem da experiência, mas que é um hábito, uma forma de pensar que pode ser moldada e alcançada. E lembre-se, a consciência da situação atual é a primeira coisa que precisa ser feita para mudar uma forma de pensar e de agir. Então, você está no caminho certo. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui é: continuem cultivando uma mentalidade empreendedora.